Pessoal, vocês viram que acabaram com o logo da Jaguar? Os caras remodelaram o logo do carro Jaguar e fizeram um logo completamente desconectado com a marca, né? Isso aí tá gerando bastante polêmica, principalmente nos Estados Unidos. Só que a verdade é que marcas como Mercedes, BMW, Audi, essas marcas elas vão desaparecer do mercado com os carros elétricos. Porque simplesmente a China, com a quantidade de produção que a China consegue hoje, com a tecnologia que a China tem, se a China começar a criar 100 marcas de carros diferenciadas, elétricos, com inteligência artificial, carros autônomos, ela vai começar a inundar o mercado mundial com carros de marcas totalmente aleatórias. Se a gente pegar para ver hoje, já tem várias marcas que estão chegando aqui no Brasil, que são marcas já focadas em carro elétrico, porque o carro elétrico em si ele não tem segredo nenhum. O que vai ter valor agregado, inclusive, pessoal, nós estamos na época da Black Friday. Eu vou deixar o link na descrição de itens para carro aqui na descrição para vocês poderem acessar, tá? Desde pneu, acessório, tem muita promoção boa. Vale até a pena vocês darem uma pausada no vídeo, dar uma conferida nos links da descrição. Se você está precisando comprar qualquer coisa para o seu carro, desde bateria até qualquer acessório, cheirinho e tudo mais, tá compensando bastante. A Black Friday tá muito boa, tá? Então, com o passar do tempo, a China continuando investindo em carro elétrico e criando várias marcas, imagina se a China de repente cria 1000 marcas de carro elétrico e começa a espalhar isso pelo mundo. Como uma BMW, como uma Audi, como uma Mercedes vai conseguir concorrer se ela não tiver um software melhor do que os chineses conseguirem colocar nos carros? E uma coisa que a gente sabe é que se a China quiser pegar o software dela, do melhor carro dela, por exemplo, o BYD, que está muito famoso aqui no Brasil, se quiser pegar a licença desses carros e colocar nos sensores de outras marcas e vender essa licença, a gente vai ter 1000 marcas de carros chineses que vão funcionar perfeitamente. É como se a Tesla, por exemplo, estivesse vendendo a tecnologia que guia o carro dela sozinho, né, o autopilot ali, estivesse vendendo para outras marcas também. Então, na minha visão e na minha opinião, se a BMW, Mercedes, Audi, Toyota, Nissan, se essas marcas não fecharem, por exemplo, com a Tesla, que já tem essa tecnologia desenvolvida, e não comprar o suporte e a tecnologia que o Tesla tem, essas marcas vão desaparecer. É por isso que a Jaguar começou a mudar o logo dela, começou a fazer essa transição. Vocês conseguiram entender? É muito mais simples do que a gente imagina. Então, esse passado que nós temos, onde essas marcas eram extremamente famosas e tradicionais, onde o mercado era fechado por conta de carro a combustão, porque para você montar a fábrica, para você montar todo o processo, a logística, para você poder contratar, antigamente as fábricas elas empregavam milhares de pessoas. Aí começou a vir a parte da automação, né? A indústria começou a mudar para não ser mais operacional, das pessoas mexendo na mão ali, fazendo a fabricação dos carros, e começou a robotizar o processo. O processo de fabricação dos carros nas indústrias foram evoluindo, foram se transformando, foi melhorando, ganhando eficiência por conta do uso de robô. Os grandes empresários descobriram que quando você coloca um robô no processo, você tem menos erros, você tem menos falhas, você tem um robô que trabalha 24 horas por dia sem receber salário. Então a escala de produção, olhando para esse cenário dos carros a combustão, começou a melhorar, a evoluir e expandir. Então, se no ano uma fábrica fazia 10.000 carros operando na mão, com funcionário montando o carro na mão, depois que eles começaram a colocar o processo da industrialização com a tecnologia dos robôs fazendo, eles saíram de 10.000 para 100.000, para 500.000 carros no ano. Depois, aumentando mais ainda o processo, tirando mais pessoas da escala de fabricação, foi para 1 milhão de carros produzidos no ano. Então, essa proporção fez com que até a própria indústria automotiva, ela mesma começasse a se destruir. E essas marcas grandes que a gente conhece também fizeram isso, né? Passaram por esse processo, passaram por essa fase. Dentro do Brasil tem toda a questão de impostos que também muitas vezes dificulta essas grandes empresas trabalharem aqui dentro com
com pessoas, né, e não com robôs, porque a carga tributária é tão alta que os empresários vão pensar 50 vezes antes de contratar um funcionário ou botar um robô no processo de fabricação de um carro. Tanto que se a gente olhar para as fábricas de automóveis hoje que estão no Brasil, praticamente 90% da operação dentro da fábrica é robô que está fazendo, não tem pessoa colocando a mão. Às vezes é só um ser humano que vai verificar para ver se todo o acabamento do carro ficou certinho, se toda a construção do carro ficou certinha, né? Se todas as peças estão ali dentro, tudo, mas montar realmente o carro é tudo braço, é tudo automatizado. O processo de fabricação de um carro hoje, saindo do zero até ele ficar completo, é um processo de horas. Então toda essa escala e essa evolução transformou a indústria e hoje a gente está vendo a versão 2.0 desse período, que é onde são carros elétricos, zero motor a combustão, carro que não gera nenhum tipo de manutenção, porque não tem o que ser trocado, não tem você colocar óleo dentro do carro, não tem você colocar água, não tem você fazer absolutamente nada no carro, porque o carro é totalmente elétrico. A única coisa que vai ser necessário fazer é uma troca de bateria, porque até hoje também a indústria do carro elétrico ainda não encontrou a solução perfeita para as baterias, né? Obviamente, as primeiras versões de carros elétricos que começaram a chegar no Brasil, a qualidade da bateria nem se compara com os modelos que estão sendo vendidos hoje, né? A qualidade da bateria dos primeiros carros elétricos eram muito ruins. Tanto que viralizou vários vídeos, né, de pessoas perdendo o carro, dando perca total, porque tiveram um acidente mínimo ali, às vezes batendo bateria em lombada, e a bateria amassando e o carro não conseguindo mais recarregar, porque eram as primeiras versões de bateria. Mas hoje em dia já é muito legal. As pessoas já começaram a pensar em ter carro elétrico para o dia a dia, em utilizar, porque realmente vale muito a pena você ter uma autonomia de 300 quilômetros, que para quem vai usar de uma maneira urbana é uma autonomia muito alta, porque a média que as pessoas rodam por dia entre ir para o trabalho, voltar para casa, é de 40 quilômetros. Não são distâncias grandes que as pessoas usam no dia a dia de uma maneira mais convencional, né? Então, essa nova geração de carros elétricos está mudando o cenário automotivo mundial de uma maneira muito rápida, muito fácil. E não tem nenhum outro país hoje que esteja tão bem preparado para dominar o comércio de carros como a China está. E simplesmente a China lançando centenas e centenas e centenas de marcas de carro elétrico, compartilhando a tecnologia de direção autônoma, tecnologia de sensor LiDAR dos carros, tecnologia de reconhecimento que os carros têm. Entre todas as marcas, a China simplesmente vai dominar o mercado de carros, de veículos no mundo. E isso já vai começar a passar não apenas para carro de passeio, mas sim para ônibus de viagem, ônibus de transporte com tecnologia autônoma, para caminhões, que esse é o próximo passo, tanto que a própria Tesla com o Elon Musk, eles já estão trabalhando no caminhão da Tesla, né? Já tem não é nem protótipo mais, né? Já tem um caminhão finalizado. Se a gente for reparar, nos Estados Unidos, por exemplo, uma das coisas que está acontecendo muito são as vans autônomas, 100% elétricas, que são as vans da Amazon, as vans do eBay, as vans que estão fazendo entrega dentro dos Estados Unidos de maneira autônoma, onde tem sim ali um piloto, né, que é um entregador que está dentro do carro, mas ela simplesmente já sai fazendo a rota sozinha e parando nos locais, onde o entregador não precisa nem se preocupar em dirigir a van, mas sim só fazer a entrega. Então, essa fase que o mundo está, esse momento que o mundo está vivendo, realmente demonstra que o que nós conhecemos sobre o mercado automotivo vai mudar 100%, vai mudar totalmente, vai tudo virar passado, consegue entender? E o poder de fabricação e de escala que a China tem, hoje no mundo nenhum outro país tem. Nenhuma outra nação consegue fazer o que a China consegue fazer. É por isso que o império da BMW, o império da Toyota, o império da Nissan, Audi, dessas grandes marcas, da Jaguar. Por que vocês acham que a Jaguar teve que mexer no logo dela? Porque o logo já estava ficando desatualizado perante as pessoas que estão olhando para o cenário de carros elétricos. Porque o mundo está mudando.
Isso está sendo uma transição. Nem todas as pessoas estão percebendo isso. Hoje em dia eu ainda vejo muitas pessoas que inclusive trabalham no mercado de carros, vendedores de carro, pessoal de loja, que está totalmente desatualizado, que ainda não acredita em carro elétrico, que ainda acha que carro elétrico não é o futuro. Obviamente, carro elétrico não é o futuro, já é o presente. Hoje em dia é muito comum escutar, principalmente entre os meus grupos de amigos, o pessoal falando, cara, eu tô pensando em vender meu carro e pegar um carro elétrico, porque pelo uso que eu faço, sendo bem sincero, não compensa eu ter um carro a combustão. Uma coisa vai ter que acontecer no mercado de carros, na minha opinião. O preço dos carros no Brasil estão completamente inflados, as pessoas estão realmente malucas. Ou o carro a combustão, ele vai se tornar algo extremamente barato, por conta de não obter tecnologia, sabe? O carro, eu acho que pode existir dois mercados. Carros que não são inteligentes, abaixo de 30 mil reais. Carros de ponta. Hoje, esses carros que a gente vê que está sendo vendido a 200, 250 mil, 300 mil. Cara, esses carros deveriam custar 30 mil reais, para ser sincero, no momento que a gente só tiver carro elétrico no mercado. Porque vai acontecer duas coisas. Ou o mercado de carro elétrico, ele explode e aí acaba com todos os fornecimentos de combustível líquido do Brasil, que aí vai ser um outro processo de demissão em massa. Ó, para ser sincero, pessoal, eu não sei como é que o Brasil vai lidar muito bem com isso. Às vezes eu fico até um pouco assustado, para ser sincero com vocês, tá? A gente começa a falar um pouquinho mais sobre esse tema, começa a debater um pouquinho mais sobre essa questão dos carros elétricos e eu começo a ficar um pouquinho assustado. Por quê? A gente já viu esse movimento na indústria, as fábricas demitindo em massa, falta de emprego no Brasil. Agora os carros começam a explodir cada vez mais, já está muito comum a gente ver pessoas falando que vão ter carro elétrico, a gente já vê muito motorista de aplicativo que já está com carro elétrico e a partir do momento que ele comprou esse carro que é totalmente elétrico, ele começou a ter um fluxo de caixa positivo, começou a sair do vermelho, porque realmente o custo do combustível e do aluguel do carro são dois fatores decisivos para quem trabalha em aplicativos como Uber 99, por exemplo. Esse daí é um dos maiores custos que quem é um profissional dessa área tem. Então, a partir do momento que a pessoa faz a troca para um carro elétrico, ela consegue superar todos esses desafios. Coloquem aqui nos comentários, se você tem um carro elétrico, coloca aqui se realmente mudou o seu gasto, se melhorou o seu fluxo financeiro. Porque hoje em dia já não parece mais ideia de maluco você chegar na sua casa e colocar seu carro para carregar. Já não é mais ideia de maluca isso. Se a gente pegasse, é engraçado como o tempo, em uma pequena fração do tempo, coisa de 5 anos, como as coisas mudam, né? As opiniões mudam, as pessoas mudam, as ideias mudam, a maneira das pessoas pensarem mudam totalmente. Se a gente colocasse 5 anos atrás, era uma ideia de doido você ter um carro elétrico. Só que hoje é uma das coisas mais naturais do mundo. A gente vê aí, BYD não para de vender carro. Cada vez mais BYD, novo carro na rua. A Haval, cara, lotado de carro da Haval na rua, vários carros, SUV então, porque os carros são lindos, são duráveis, tecnologia ali de carro elétrico. Tem a Neta que eu mostrei para vocês, que chegou no Brasil também. Então assim, hoje em dia, a gente começa a ter várias opções de carros elétricos, que a partir do momento que você compra, você pode ficar com esse carro 5, 6, 7, 10 anos e você não vai sentir necessidade de ter um Audi, de ter uma BMW, de ter uma Mercedes, porque a qualidade de acabamento do carro, a construção dos carros dessas marcas são tão boas que você não vai sentir. Então você começa a se afastar das marcas, você começa a não ter mais aquela marca como sendo um sonho de consumo seu. E essas marcas de luxo, pessoal, elas dependem das pessoas sonharem em terem elas. A partir do momento que a marca já não é mais sonho na cabeça das pessoas, a marca já não se sustenta, porque até o processo de fabricação de um carro a combustão, ele é muito custoso. Então a marca, a partir do momento que ela começa a perder vendas, não tem dinheiro entrando, todo aquele império que foi construído, ele começa a ruinir, né? Então vai virando pó, vai virando ruína, e quanto mais o tempo passa, mais perto de quebrar essas grandes marcas elas ficam. É muito sensível isso, né? Porque a gente está falando de um mercado milionário, onde as marcas ficaram embolsando dinheiro praticamente de maneira infinita, né? Por muitos anos, sendo líder de mercado. Só que a gente viu que o carro elétrico está colocando tudo isso em probabilidade de ruir.
de virar pó. Porque hoje em dia você vai olhar para a inteligência que tem dentro do carro, para o quanto ele custa para você, pela autonomia que ele consegue te oferecer e pelo bem-estar que ele consegue trazer para a sua família. E aquele vínculo que você tinha com a marca de, só a marca X é marca boa, quem tem essa marca tem sucesso, a gente está vendo isso, que isso está sendo quebrado, porque tem tanto carro chinês lindo, tem tanta marca de carro chinês lindo, que independente do modelo que você pegue para você, você vai estar com um baita carro na mão. Então, por isso que a Jaguar faz esse movimento, na minha opinião, de mudança de logo. Não sei se foi uma estratégia boa ou não, mas uma coisa é certa, pessoal. A China, com a evolução tecnológica que tem, a Tesla, com a evolução tecnológica, praticamente o Tesla dentro dos Estados Unidos, quando você compra na versão full, com todos os requisitos lá, tudo certinho, cara, o Tesla dirige sozinho dentro dos Estados Unidos inteiro. Se você... É praticamente zero a necessidade de você colocar a mão no volante de um Tesla quando você está com o pacote completo ali do carro. Tem aquele Jaguar também na Califórnia, que ele tem vários sensores do lado de... É uma rede de aplicativo do Jaguar branco, que tem vários sensores do lado de fora. Não sei se vocês já viram isso aí, eu vou trazer um vídeo desse carro no canal. É uma empresa de aplicativo que funciona na Califórnia. Você chama tipo Uber assim, e o carro vem sozinho buscar você e te leva para onde você quiser dentro da Califórnia, te deixa no lugar e o carro vai embora sozinho. É uma rede de carros autônomos, cheio de sensores, LiDAR, que, cara, e assim, é Jaguar, é um serviço de Jaguar, é um carro top. E você paga baratíssimo, mesmo valor que você pagaria num aplicativo da Uber, por exemplo. E o carro não tem motorista algum fazendo tudo sozinho. Ele para em beco, porque na Califórnia tem muito bequinho, né? Ele para em beco, para em rua, para em qualquer lugar, cara. Estaciona onde for necessário para você poder descer e você usa o carro. Então, assim, o mercado, essas grandes marcas tradicionais, pessoal, na minha opinião, como elas não investiram em tecnologia de ponta, porque hoje quem vai liderar o mercado de automóveis é quem tem tecnologia de ponta, como essas marcas demoraram para fazer isso, ficaram querendo mexer em designer, performance de motor, querendo fazer o carro chegar em 1 segundo a 100 por hora, esse tipo de coisa, e não investir em tecnologia, cara, essas marcas vão deixar de existir. Eu acho que em 10 anos, todas as marcas tradicionais que hoje nós somos apaixonados em carros, essas marcas virarão artigos de museu. Elas entrarão na história apenas e não serão mais a referência. Assim, eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Eu sei que várias pessoas vão criticar aqui nos comentários. Vão falar, Henrique, você tá maluco, não tem como uma Mercedes quebrar, não tem como uma BMW quebrar, né? Não tem como a Jaguar quebrar. Pessoal, se a China, com tecnologia, inundar um mercado mundial com carros de várias marcas, com qualidade interna de construção, acabamento, porque existem dois tipos de China, né? A China que faz produto ruim e a China que faz produto bom, porque a China fornece produto para o mundo inteiro. Hoje, qualquer coisa que você compra é chinês. A partir do momento que a China resolver inundar o mundo com carros autônomos de alto nível, alto padrão e principalmente fazendo a união de custo-benefício, porque aqui no Brasil é extremamente necessário você ter produtos que são custo-benefício para conseguir atender a massa da população, cara, vai parar de ser sonho, pessoal. A partir do momento que a gente não vê mais Mercedes na rua, não vê mais BMW, Audi na rua, vai parar de ser sonho, porque, o brasileiro tem memória curta, brasileiro esquece. E brasileiro se empolga muito pelo que dizem que é bom, né? Então, se chega uma marca chinesa no Brasil e começa a se posicionar, fazer bastante propaganda, entregar carro para famoso, entregar carro para atleta número 1 do mundo, e a galera usar, e depois começar a chegar na população geral e o pessoal ver que é bom, parou de ser sonho. Esses carros não serão mais sonhos no Brasil. Na minha visão, é muito mais simples do que parece, pessoal. Hoje, o mundo de carro, né, o mercado global, o mercado mundial de carros hoje em dia está entre China e Tesla. Essas duas marcas, na minha opinião, estão dominando, porque até agora a gente não viu nenhum grande, indo para a rua mesmo, disponível para você entrar na loja lá e comprar. A gente não viu nenhum grande movimento da Toyota, não viu nenhum grande movimento da Nissan, da Audi, não tem um movimento assim da gente ver que realmente não.
Esses caras vão bater de frente com a Tesla, vão bater de frente com as marcas chinesas. Esses caras realmente estão com tecnologia de ponta e dá para acreditar. Galera, eu não vi isso, tá? Até agora a gente não viu. Ah, tem a galera que é saudosista, que gosta de carro a combustão, o motor não vai largar nunca. Mas, pessoal, é isso que eu falei para vocês. O que adianta você ter um carro a combustão e ter 2 que é elétrico, 3 que é elétrico? Quanto mais o tempo passa, mais para carro elétrico vai. E a partir do momento que não existe mais postos de gasolina no Brasil, aí quem tem carro a combustão vai acabar encalhado aí com um carro que não vai servir mais para nada. Consegue entender? Então, até pensando em futuro também, é um momento muito importante de você, às vezes, se desfazer do seu carro a combustão e trazer um elétrico para sua família, para você não perder esse timer aí, porque o mercado global vai ser inundado de carro elétrico, cara. O Brasil já tá assim, pessoal, você sai na rua, antigamente era quase impossível, era raridade você ver um elétrico. Hoje em dia você sai na rua, é normal. É muito difícil você sair na rua e não ver um elétrico hoje. A cada 10 carros você vê 2 lá elétrico, 3 elétrico e não para de aumentar. O pessoal tá trocando, tá todo mundo trocando para carro elétrico. Então faz muito sentido. Quem hoje tem condições financeiras, tem dinheiro, tá trocando para carro elétrico. Bota ali uma fontinha de recarregamento em casa e para de passar imposto de gasolina. Esquece esse negócio de posto. Para de gastar dinheiro com combustível, cara. Né? Para de poluir o mundo aí com combustível líquido, né? Então, acho que isso é uma coisa muito interessante. Galera, acessa o link na descrição para poder conferir as promoções de Black Friday. Esse papo é muito legal. Coloca nos comentários o que vocês pensam aí. Vamos conversar mais, tá? Deixa o like e a gente se vê. Tchau, tchau.